gente começa o Pecuária BR de hoje com o boletim Campanha Aftosa 2016. Em Mato Grosso do Sul, os produtores estão conscientes da importância da imunização do rebanho. Confira. Campanha de vacinação contra a febre aftosa 2016, que é aí coordenada pela AIAGRO. Sobre este assunto, converso um pouco mais com o Rubens. Rubens, hoje os produtores estão conscientes, estão vacinando aí os seus rebanhos? Ah, sim, sem dúvida. A gente tem bastante tranquilidade quanto a isso. Os produtores sabem da importância, sabem que é o patrimônio, né, deles e eles amargaram, né, apesar de não diretamente envolvidos nos municípios, né, alguns produtores nos municípios onde ocorreram os focos de febre aftosa, mas sabem do reflexo que isso causou para o estado como um todo. Então os produtores têm bastante consciência, não só agora em função desses focos de 2005 e 2006, mas também em relação aos focos anteriores, e os produtores têm bastante consciência. Nós temos resultados das últimas vacinações, últimos 10, 15 anos, e Mato Grosso do Sul sempre ele está no topo. A gente pode dizer que todos os anos a gente está no pódio em relação ao índice vacinal, à cobertura vacinal. A gente sempre atinge ali, esse ano passado a gente atingiu 99,4%, na última etapa, 99,4% de índice de cobertura vacinal. Isso é considerado excelente, próximo da perfeição. Mato Grosso do Sul sempre está entre os 3 estados com maior índice de vacinação. E isso também aí auxilia a qualidade do produto aqui de Mato Grosso do Sul, né? Que é a carne bovina, né? Correto. A vacinação, os animais com a imunização perfeita, com testes sorológicos que são feitos para mostrar a eficiência da vacinação, isso é um fator bastante importante e que contribui para que a carne do Mato Grosso do Sul ela seja desejada, almejada pelos mercados internacionais compradores, que a sanidade e principalmente a vacinação contra a febre aftosa é um dos fatores que esses mercados levam em consideração para adquirir a carne do país em questão. Muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov, tradição na erradicação da febre aftosa. Agora vamos direto à Bolsa de São Paulo com Rafaela Favaro saber qual foi o impacto do processo de impeachment da presidente Dilma no mercado financeiro. Boa noite para você, Rafa. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, o que nós vimos nos últimos dias era a expectativa do mercado de que se confirmasse o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Por isso, o dólar operava em queda nos últimos dias. Bom, esse afastamento foi confirmado na última madrugada pela votação dos senadores. Já assumiu o presidente interino, Michel Temer, e hoje a gente teve uma alta para o dólar. O dólar, aliás, passou toda a quinta-feira em alta, chegando a ter ganhos de até 1% no meio da tarde. O que os operadores de mercado e economistas dizem é que agora o mercado financeiro espera algumas ações do novo presidente, Michel Temer, para ver o que vai acontecer na economia, qual direção, qual rumo econômico ele deve tomar, por isso muita cautela por enquanto e dólar em alta. Veja só como ficou cotada a moeda americana hoje, a R$ 3,47 mais 30, sobe 0,75%. Ainda no mercado financeiro, o que chamou muito a atenção hoje foram as ações da JBS, que operam no índice Bovespa e foi a maior alta do índice nesta quinta-feira. A empresa anunciou que vai mudar a sua sede para a Irlanda e que vai abrir capital na Bolsa de Nova York. Isso quer dizer que as ações da JBS vão ser negociadas também na Bolsa de Nova York. Com esse anúncio, teve uma disparada nas ações que subiram até 26% durante a quinta-feira. Veja agora o fechamento das ações da JBS, papéis com alta de 20,5% e eles encerraram o dia valendo R$ 10,50. No fechamento de ontem, as ações da JBS estavam em R$ 8,71. Renata, volto com você aos estúdios aí em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago outros destaques do mercado. Tá certo. Até já, Rafaela Favaro, direto da Bolsa de São Paulo. O Ministério
do presidente em exercício Michel Temer foi empossado agora à tarde. Vamos mostrar o ato de posse do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é senador, foi governador de Mato Grosso, é um produtor de soja. No ministério tem pelo menos mais um nome ligado ao agronegócio, que é o do Leonardo Pisciani. Ele é ministro do esporte, foi empossado agora como ministro do esporte. Ele é do PMDB do Rio de Janeiro e é um dos integrantes do grupo Monte Verde, que cria Nelore e também Gir Leiteiro, participando de exposições e grandes eventos dessas duas raças em todo o país. E hoje pela manhã, o nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o ex-secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, João Sampaio, que hoje é consultor de um importante frigorífico aqui no Brasil. Eles falaram sobre as cotas de carne exportadas para a União Europeia. Parece que tem uma diminuição, uma intenção de diminuir essas cotas, prejudicando o comércio internacional do Brasil. E eles falaram também sobre o que esperar do novo ministro da Agricultura, o Blairo Maggi. Vamos acompanhar. Essa negociação entre a União Europeia, doutor João, e o Mercosul, quando se elimina 77 mil toneladas de carne de uma cota que é pleiteada há 14 anos, é muito ruim para o Brasil? É muito ruim, é péssimo, né? Mostra, assim, na minha opinião, é uma negociação que tem que ser, de certa forma, até abortada. O Brasil negocia há muitos anos, você colocou muito bem, há 14 anos, e esse acordo Mercosul-União Europeia não pode prosperar sem que carne entre dentro do acordo. Quer dizer, a proposta da União Europeia de excluir praticamente carne bovina desse acordo é, na realidade, na minha opinião, uma afronta à negociação. A gente não deve aceitar isso sob nenhuma hipótese. A Europa é importante para o Brasil, nós temos para o Mercosul, claro, mas nós temos toda a condição de fornecer carne de qualidade, a preço justo, com sustentabilidade, tudo que os europeus querem. Então não se justifica nesse momento a retirada disso. Eu acredito que esse novo governo tem que entrar com muita disposição, muita firmeza nessa negociação e dizer que isso é inaceitável. O novo ministro, Blairo Maggi, é um homem do agronegócio. Ele conhece os problemas da pecuária? Ele estaria sensível a esses mercados que nos interessam? Eu acredito que o Blairo conhece, ele é um sujeito preparado, competente, foi governador do Mato Grosso, um estado essencialmente agrícola, e o Blairo como produtor, conhece o que precisa. E eu tenho certeza que ele vai ter essa firmeza de propósitos e atuar nessa negociação. E é bom a gente lembrar que, junto com o Blairo, a gente deve ter o ministro José Serra nas relações exteriores, que também é um sujeito muito competente, preparado, que atua com muito pragmatismo. Então, eu acho que a gente pode reverter isso. Aliás, a gente precisa reverter isso. É fundamental para nós. As exportações fazem parte do nosso dia a dia. A gente precisa crescer isso em volume e qualidade. Como diretor de um grande frigorífico, o senhor faz parte do Minerva, que trabalha no mercado de exportação. As perspectivas para a exportação, mesmo diante de uma ou outra dificuldade nesse acordo internacional, são boas para a pecuária brasileira? As perspectivas são boas. É importante a gente lembrar o seguinte, a Europa é fundamental, é importante, sim, mas não é mais o nosso principal destino. O principal destino hoje das exportações brasileiras é a China, é a Ásia, é a Rússia. Quer dizer, esse é o principal destino hoje das nossas exportações e que tende a crescer. A gente espera que novas habilitações de frigoríficos pela China possam elevar os volumes exportados. A gente acredita que outros países podem se abrir. Tem a tão falada abertura do mercado americano que está para acontecer. A gente está aguardando aí poucos trâmites burocráticos. Então, a tendência para o mercado de carne bovina, para a exportação de carne bovina, é positiva e a gente está trabalhando bastante nisso. O pecuarista tem sinal verde pela frente? O pecuarista tem que fazer a lição de casa dele, como tem feito, por sinal, e tem sinal verde pela frente. Pode trabalhar, pode produzir bem, ter um animal com qualidade, um animal que consiga produzir rápido, com os padrões que o mercado exige. Vai ter mercado, vai ter preço, a condição é boa. Bom,
Você acabou de ouvir João Sampaio, ex-secretário de Agricultura do governo de São Paulo e atual presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Agradeço mais uma vez a entrevista de João Sampaio aqui conosco. Vamos encerrando, voltamos ao programa. Nós vamos falar um pouco mais da posse, agora há pouco, do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que é um grande produtor, todo mundo conhece, quem está no agronegócio conhece. Blairo Maggi, hoje é senador, já foi governador do Mato Grosso e foi o maior produtor individual de soja do mundo. João Pedro, como é que você vê a indicação e agora a posse do Blairo Maggi para comandar essa pasta de um setor, todo mundo tem dito isso aqui, que está dando certo na economia tão caótica hoje do país? Boa noite, Adam. Realmente é muito importante para o Brasil ter uma pessoa com essas características. O Blairo é um agrônomo, é um grande empreendedor, foi para o Mato Grosso com seu pai, desenvolveu a produção de grãos, desenvolveu a questão industrial, enfim, ele entrou na logística com empresa de transporte hidroviário, com terminais, a empresa dele hoje é uma multinacional. Ele conhece o assunto, sabe aonde que aperta o calo do sapato. O que ele pode fazer nesses 2 anos e meio de mandato que ele vai ter, supondo que ele fique até o fim e o Temer continue até o fim também? Nós colocamos na tela algumas ideias que eu acho que seriam importantes se ele adotasse isso, já que recurso não vai ter. Recurso da onde vai ter? O orçamento está engessado, já deve ter comprometido, então não dá para contar com recursos para fazer. Agora, o Maggi conhece os problemas da agropecuária brasileira. Se ele for um catalisador, se ele tiver junto com os demais colegas de ministros e ele montar no ministério uma equipe altamente capaz que possa articular com o Ministério do Meio Ambiente, com o pessoal da infraestrutura, enfim, com o Ministério da Fazenda, os ministérios que têm a ligação direta com a agropecuária, ele pode ajudar a equacionar. Ele sabe os problemas que qualquer empreendedor no Brasil tem, seja ele médio, pequeno ou grande. Então, ele sabe onde que aperta o sapato. Então, ele pode ajudar. Se ele conseguir fazer esse trabalho, ele já marca vários pontos. A segunda questão que a gente coloca também, vou pedir para botar na tela, era a questão dele ser um caixeiro viajante. Ele sabe vender, ele vende a empresa dele. Vão vender a produção agropecuária brasileira. Abrir mercados. Está junto com, já que o Serra vai ser um ministro do exterior, com ligações também com a questão das exportações, junto com o Serra, junto com os demais ministérios, brigar para abrir mercado. Fazer com que os 25 adidos agrícolas, agora serão 25 adidos agrícolas, eles sejam promotores do Brasil lá fora e que tragam informações sobre o mercado para o governo poder ajudar aonde tiver gargalo, aonde tiver problema de barreiras comerciais, para que os produtos brasileiros, nós chegamos a todos os mercados do mundo. Então isso é importante e é um negócio que não depende de recursos, depende de trabalho, depende de capacidade. E ele tem para fazer isso. A terceira questão seria botar gente competente em cargos técnicos. Não pode botar um político para chefiar departamentos de sanidade animal, de fitossanitário. Não, tem que botar um cara técnico e bom, para que ele tenha liderança sobre os demais companheiros, que ele possa colocar os interesses do Brasil em primeiro plano e agilizar os processos. Então, não adianta ele querer fazer o Ministério da Agricultura um guarda-chuva para políticos que não têm mandato. Não, tem que botar cara bom. Se é um cargo técnico, procura um cargo técnico. O Ministério da Agricultura deve ter de gente competente no próprio quadro dela ou trazer de fora, mas que seja da área, que não pode ele pecar nisso aí. Colocou um técnico um político para ocupar cargo técnico, normalmente dá confusão. Então procura gente boa. Dá mais trabalho? Dá. Vai ter que dizer não para muita gente? Tem. Mas ele tem que pensar no Brasil, não tem que pensar em agradar. A única coisa que não tem aresta é bola. O resto ele vai ter que ter aresta com alguém. Então, se ele tiver que fazer, ele bota gente boa ao lado dele, forma uma equipe boa. Como ele formou na empresa dele, a empresa dele cresceu por quê? Porque tem uma equipe que funciona, que trabalha harmonicamente procurando o crescimento da empresa. Coloca esse mesmo objetivo como ministro. E ele conhece os dois lados da moeda, ele conhece a burocracia pública, já foi governador, e conhece os problemas da área privada. Então, essa é uma questão simples,
objetiva. Se ele colocar gente boa, dá certo. Se ele colocar gente ruim, é problema atrás de problema. E o quarto item que nós colocamos aqui como importante também é ele tem que envolver todo o setor agropecuário. Não adianta, ele tem que botar todo mundo na mesa. No Ministério da Cultura tem as câmaras setoriais, apoia as câmaras setoriais, participa das reuniões, estimula, põe gente boa do Ministério para participar como representante do Ministério nas câmaras setoriais, discute os resultados das câmaras setoriais e implanta aquilo que é de interesse do Brasil, do nosso país. Então, isso aí são coisas que não dependem de recursos, dependem apenas de gestão, de capacidade gerencial, coisa que faltou no governo da senhora Dilma. Ele tem tudo para dar certo. Outro item que nós colocamos também aí é o Brasil tem compromissos com toda a comunidade internacional de ser um país que vai participar da questão de lutar para evitar que as mudanças climáticas cheguem a uma catástrofe no planeta. O Brasil assumiu compromissos, recuperar áreas degradadas, promover a integração floresta, pecuária e agricultura, acabar com o desmatamento ilegal. Ele, como governador, ele conseguiu deter muito o processo. Hoje, o próprio cara se deriva de um modelo que ele implantou no Mato Grosso quando governador. Ele participa disso. Não faça o cara apenas uma questão burocrática, uma questão de ameaça ao produtor. Faça o cara um instrumento para dar sustentabilidade ao processo. 70 milhões de hectares de pastagem degradada, vamos transformar isso em parte em lavoura, em parte em produção de madeira, em parte em produção de cana e também aumentar mais o nosso rebanho bovino. Vamos aumentar, vamos continuar aumentando a produção de grãos no Brasil, seja milho, soja, arroz, etc. Ele invista, pega os planos que tem no Ministério, que são execuíveis, que são passíveis de serem colocados em prática, como, por exemplo, o plano de irrigação. Vamos botar em prática. Ele sabe onde que estão os gargalos, ele sabe como resolver, como equacioná-los. Se ele fizer essas coisas, que não depende de recursos, depende de gestão, depende de trabalho, depende de gente ao lado dele, com certeza ele vai deixar a marca dele nos 2 anos e meio do Ministério e, consequentemente, vai ajudar o Temer no seu governo. Ou seja, como fala o Temer, esse governo não pode dar o luxo de errar. Com o Maggi, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Vamos torcer para que isso aconteça, porque isso é bom para o Brasil, é bom para o senhor e para a senhora que trabalham no campo. Com vocês. Obrigada, João. Agora você acompanha como fica a umidade do solo na região sul do país, se as condições são favoráveis para o plantio das pastagens de inverno nos próximos dias. Os detalhes com Thaís Baroni. Boa noite, Thaís. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. E as condições elas devem continuar favoráveis para o plantio das pastagens de inverno lá na região sul, já que a umidade do solo vai continuar elevada nos 3 estados da região. Nos próximos dias, a chuva vai diminuir um pouco no Rio Grande do Sul, mas a umidade do solo não deve cair muito. Enquanto isso, entre Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná, ainda chove bastante nos próximos 10 dias, por isso a umidade do solo segue bem elevada. Amanhã o tempo fica mais firme na região sul do país, graças à atuação de uma massa de ar frio nos 3 estados da região. Há previsão de chuva somente entre o litoral norte de Santa Catarina e a faixa leste do estado do Paraná. Essa massa de ar frio ela vai deixar as temperaturas bem mais amenas no decorrer do dia, principalmente nas regiões de serra, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a máxima não passa dos 16 graus. Essa massa de ar frio ela não é tão intensa quanto a última que atingiu a região sul do país, por isso não há risco de geada em nenhuma área. Nesses próximos 5 dias, ainda no estado do Paraná, que continua chovendo, principalmente entre o norte e leste do estado. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva perde força agora nos próximos 5 dias. É somente a partir do segundo período que volta a chover um pouco mais entre esses 2 estados e ainda continua chovendo de maneira mais expressiva sobre o estado do Paraná. Volto com vocês no estúdio. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Inovando mais uma vez, a Casale lançou em 2014
o primeiro e único vagão de suplementação a pasto e semi-confinamento do mercado, dotado de completo sistema de gestão do trato animal, o Feeder SC. Agora, o Feeder SC apresenta os novos modelos da sua linha. E o que já era um sucesso promete ainda mais, devido às novas opções de capacidade de carga. Distribui até 14 toneladas de ração ou concentrado. Isto significa que o Feeder SC pode atender um maior número de animais em suplementação a pasto com a mesma eficiência proporcionada até então. O feeder foi desenvolvido para uma fácil circulação em pastos, mesmo em terrenos acidentados e espaços reduzidos como, por exemplo, porteiras. Isso fica evidente com o seu rodado tipo tandem e sua bica de descarga dobrável. Outro diferencial do seu projeto é que o Feeder SC foi dimensionado para proporcionar eficiência operacional e qualidade nos tratos, sem abrir mão da durabilidade e da tecnologia. Em outras palavras, estamos falando de um equipamento que tem o DNA Casale, somado aos mais modernos conceitos de pecuária de precisão. Precisão que é possível devido à presença do sistema GeoPack Control em todos os modelos Feeder SC, que permite controlar todo o plano de trato nos pastos ou piquetes e ao software que faz a gestão da distribuição da ração ou suplemento. Por isso, não jogue com a sorte na hora de suplementar seu gado. Vá de Feeder SC. Afinal, pecuária de precisão é Casale. Siga a Casale pelo site, Facebook ou YouTube. Casale, a marca do pecuarista. No próximo bloco, você acompanha a cotação do bezerro em todo o país. E os destaques da programação do Circuito Intercorte, que vai acontecer em junho, agora, durante a Semana da Carne na capital paulista. E ainda as imagens e as informações, que você vai ver daqui a pouco, do leilão de logo mais à noite, direto de Barretos. Cenepal 3G, você tem uma das doadoras Cenepal 3G. O leilão de hoje é para ofertar embriões já prontos para a implantação nas transferências. Até já! O fim da mastite começa aqui. Mastifin, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta pra tudo. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes.
reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Um evento de genética de animais selecionados. Sexto Leilão Brasília Horse Show. 13 de maio, sexta-feira, às 8 da noite. Oferta de 40 lotes de quarto de milha entre potros, matrizes e animais prontos para competição. No Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, Distrito Federal. Confira condições de pagamento. Sexto Leilão Brasília Horse Show. 13 de maio, sexta-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Os preços do leite devem seguir firmes a curto e médio prazos. Veja essa e outras notícias. A concorrência entre as indústrias de laticínios continua forte, com a produção caindo nos principais estados produtores. Segundo o índice Scott Consultoria para a captação de leite, em março de 2016, a produção, considerando a média nacional, diminuiu 2,1% em relação ao mês anterior. Desde o pico em dezembro de 2015 até março, a produção média nacional caiu 10,9%. Para uma comparação, neste mesmo período do ano passado, a queda foi de 5,8%. A produção deve continuar caindo no Brasil Central e região Sudeste nos próximos meses. Para o sul do país, espera-se ligeira queda e estabilidade nos volumes produzidos em curto prazo, com crescimento a partir de meados de maio, junho, com as pastagens de inverno. Segundo a análise da Scott Consultoria, para o pagamento de maio e produção de abril, 73% dos laticínios pesquisados no país acreditam em alta dos preços ao produtor e os 27% restantes falam em manutenção. Operadores do mercado pecuário têm mostrado pouco ânimo para efetuar novos negócios em todos os segmentos da cadeia. Com o fim do período das águas, é hora de suplementar, confinar os animais ou vender parte do plantel para que não perca peso. O posicionamento do pecuarista de engorda, confinador, gera mais dúvidas quanto à oferta de animais para abate no curto e médio prazos. Nesse contexto, na BMF Bovespa, os contratos futuros têm oscilado com força nos últimos dias, mas todos operam acima dos valores verificados no Físico Nacional. No estado de São Paulo, entre 4 e 11 de maio, o indicador do boi gordo ficou praticamente estável, a R$ 154,54 a arroba. Segundo pesquisadores do CEPE, a oferta de animais tem estado bastante regulada, o que impede mudanças significativas nos valores negociados. Adriano Edival apresenta agora alguns dos melhores touros holandeses do mundo. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite a você, amigo produtor de todo o Brasil, que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. E é isso mesmo, a proposta é disponibilizar ao mercado produto diferenciado. E eu estou falando de material genético de 3 touros filhos do Super Sire. A Select Sires, uma empresa americana, é detentora dos 10 melhores touros do planeta. Ela é detentora de 7 dos 10 melhores touros. E dos 7 touros, o melhor touro é o Super Sire. Esse touro que aparece no seu vídeo aí, ó. Ele coloca à disposição do mercado 3 reprodutores. São 3 touros da raça holandesa que tiveram o seu material genético importado pela SBS Genetics. Estou falando do Balgame, estou falando do Sanborn e estou falando também do Kelby. São esses 3 touros que colocam o material genético à venda através da SBS Genetics. 50 mil doses foram importadas e essas doses foram fracionadas em pacotes mínimos com 50 doses que você tem a oportunidade de investimento através do telefone que aparece no seu vídeo, que é o 0800 033 3333. Eu tenho uma matéria que sintetiza todo este trabalho. Veja. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa. Oferta exclusiva por esse canal, a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI. E o touro número 1 se chama Super Sire.
E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sanborn impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira. Ele possui PTA leite superior a 1.940 libras. Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Outro touro, filho do Super Sire, é Ball Game, que traz, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Sires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvin Easy, designação utilizada pela Select Sires para identificar os touros recomendados para inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Também filho do touro número 1 da raça, Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Genética de qualidade já comprovada por importantes seleções leiteiras do país. Na Sequita Agropecuária, 4ª maior produtora de leite do país, são mais de 1.000 vacas filhas de touros Select Sires. Essa bezerra, que tem um dos maiores GTPI do Brasil, tem pedigree Super Sire. Não pode se economizar em touro. Hoje a gente tenta usar os melhores touros do mercado. E esses touros, grande parte, estão na Select Sires. A Select Sires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e é referência na produção de animais melhoradores. A Agropecuária Boa Fé também é parceira Select Sires. Uma relação de sucesso e confiança. Visando trazer o melhor da genética holandesa para dentro do nosso rebanho, no nosso programa de seleção, nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E dentre eles, a maioria, muitos deles são oriundos do programa de seleção da Select Sires dos Estados Unidos. SBS Genetics, genética leiteira selecionada para você. O negócio é o seguinte, meu amigo, você viu a oportunidade de investimento nessa matéria que nós apresentamos para você. Apresentei depoimento de quem fez o investimento, já está colhendo os frutos e está extremamente satisfeito. Nós temos pecuaristas, leiteiros, que só produzem as fêmeas e repassam, né? Através da comercialização. Nós temos pecuaristas que têm o seu rebanho e faz a inseminação e ele próprio faz a cria, a recria dos seus animais e a produção, logicamente, né? Então, quando você faz o investimento em um material genético comum, você terá uma fêmea comum, com o mesmo custo de produção. Agora, se você faz um investimento em um material genético diferenciado, como este que eu te apresentei agora, você tem um resultado diferenciado. E essa tecnologia está a um clique de você. Só pegar o telefone agora e discar. A ligação você não paga nada, é no 0800 033 33 33. Daqui a pouquinho eu volto. Falando da nossa agenda de eventos, hoje nós temos mais um leilão de embriões direto do Cenepal 3G, lá na Fazenda Santa Inês, em Barretos, no interior do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho dentro da nossa agenda de leilões. Volto com vocês, Aidan. Valeu, obrigado, Adriano. Agora a cotação do leite. Thaís Baroni traz agora as informações do clima na região centro-oeste do país. A situação não deve mudar muito na região centro-oeste do país agora nos próximos dias.
A umidade do solo, que está elevada na metade sul do Mato Grosso do Sul, deve continuar assim pelas próximas semanas, já que a chuva vai continuar mais frequente em toda essa região. Enquanto isso, na metade norte do estado, em todo o estado do Mato Grosso e principalmente no estado de Goiás, onde a umidade do solo está muito baixa, não há expectativa de chuva volumosa nas próximas semanas para reverter essa situação. Por isso, a condição das pastagens em toda essa área vai continuar muito ruim nos próximos dias. Amanhã até chove em algumas áreas da região centro-oeste, grande parte do Mato Grosso do Sul, toda a metade sul e também no extremo norte do estado do Mato Grosso e na metade sul do estado de Goiás. Mas é uma chuva de fraca intensidade que deve ocorrer de maneira bem isolada a partir da tarde. As temperaturas ainda ficam mais elevadas entre Mato Grosso e na faixa oeste de Goiás. No Mato Grosso do Sul, por conta da nebulosidade, as temperaturas já não sobem muito no decorrer do dia. E nesses próximos 5 dias, ainda sobre essa região que teremos os maiores volumes de chuva. Até 30 milímetros devem cair na metade sul do Mato Grosso do Sul até o dia 16 de maio. E depois disso, a situação também não muda. A chuva até se espalha um pouco mais no oeste do Mato Grosso e em algumas áreas da faixa leste de Goiás. Mas nessa região, a chuva vem com baixos acumulados e, por isso, não deve aumentar a umidade do solo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. Vamos agora saber como ficaram os preços do milho e da soja nesta quinta-feira. Rafaela, quais são os números? Olha, Zaidão, os preços seguem cada vez mais altos no mercado físico, tanto para a soja quanto para o milho. Milho, inclusive, batendo cada vez mais o recorde do indicador do CPEA, que avalia como estão os preços no mercado físico. Começamos então pela soja, que agora já está acima dos R$ 80 a saca de 60 quilos no estado do Paraná. Veja só os últimos 5 números apurados pelos pesquisadores do CPEA para a soja, que vinha em torno de R$ 78 entre o final da semana passada e o início dessa semana. Mas desde o dia 10, na última terça-feira, os preços dispararam, começaram a subir e hoje atingiram R$ 81,30 a saca de 60 quilos. No acumulado dos primeiros 12 dias de maio, o preço da soja, de acordo com o CPEA, subiu 5,30%. O preço do milho também não para de subir. Ele tinha até registrado uma queda no mês de abril, vinha em torno de R$ 48 a saca de 60 quilos. Começou o mês de maio já com tendência de alta e agora já está acima dos R$ 50 a saca de 60 quilos. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA para o milho na região de Campinas. Já vinha acima de R$ 50 desde a última terça-feira e hoje chegou a R$ 51,03 a saca de 60 quilos. Também uma forte alta para os valores nesse acumulado dos primeiros 12 dias de maio. Para finalizar, você acompanha os preços do milho no mercado futuro aqui da BMF Bovespa, que também tiveram um dia de alta. Veja só como ficaram os valores para os principais contratos negociados no dia. Maio a R$ 50,98 a saca, sobe 0,87%. Julho tem alta de 0,94% e chega a R$ 46,25 a saca. Para setembro, contrato mais negociado do dia, alta de 0,58% e milho a R$ 41,94 a saca. Esses 3 contratos de maio, julho e setembro tiveram uma alta ainda maior, mais significativa nos últimos contratos. E novembro, que é uma data importante para o pecuarista, que está na fase de terminação do pasto, com alta também de 0,89%, chegando a R$ 43,10 a saca de 60 quilos. Tudo indica, portanto, Zaidan, que essa quebra de safra aqui no Brasil, por conta de questões climáticas, vai mesmo manter o preço do milho em alta ao longo de todo o ano. Eu encerro por aqui minha participação, volto aí com você em Campo Grande. Daqui a pouco tem o mercado de carne, mostrando como ficaram os preços de suíno, frango, boi gordo, que na BMF Bovespa hoje teve um dia de preços mistos, viu, Zaidan? Eu trago os valores daqui a pouco. Enquanto isso, a gente fala de qualidade de carne, não é, Renata? É isso mesmo, Zaidan. O circuito Intercorte será realizado nos dias 16 e 17 de junho em São Paulo. Na programação, palestras, Caminho do Boi e também a Beef Week. E aqui no Pecuária BR a gente recebe em nossos estúdios a coordenadora do evento,
que é a Carla Tutilho, e a coordenadora também da Beef Week, Carolina Barreto. Boa noite para vocês, obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. E eu queria saber o que está sendo preparado aí para mais uma etapa da Intercorte. Bom, estamos com os preparativos a todo vapor para a Intercorte São Paulo, que esse ano passa por São Paulo dentro da Bienal do Ibirapuera, né? A gente quis escolher um símbolo de São Paulo para fazer esse retorno para São Paulo, mas com um projeto muito diferente do que a gente faz nas outras etapas do circuito. Esse ano, com o circuito, nós já passamos por Cuiabá, tivemos um resultado muito bacana, 90% de produtores de 1.400 visitantes, e a gente espera agora repetir esse sucesso em São Paulo. E a Intercorte de São Paulo tem algumas novidades. Quais né? seriam essas novidades? Ela traz junto com o projeto da Intercorte o Caminho do Boi, que é um projeto onde a gente mostra todo o sistema produtivo, onde as pessoas que tiverem a oportunidade de passar pelo Caminho do Boi se colocam no lugar do boi. Falamos muito de manejo racional, de sustentabilidade durante o caminho. E o nosso foco em São Paulo é falar de carne, né? O nosso maior objetivo com a Intercorte é mostrar para o produtor, né, que ele produz carne e não boi. E com esse intuito também, como a gente precisa falar de carne, a gente deu um passo fora do setor esse ano com esse projeto novo que a Carolina vem aí para engrossar esse caldo da Intercorte com a Beef Week, né, que o produtor precisa saber como que funciona esse mercado fora do nosso setor, né? Então aí a Beef Week vai comunicar com o consumidor para contar um pouco como que funciona essa pecuária, como funciona esse sistema produtivo, que existe um trabalho muito bem feito no Brasil hoje em dia com pecuária, né? Então passar algumas mensagens importantes para a gente conseguir fechar, né, o tema central do circuito, que é a pecuária de ponta a ponta. Tá certo. E por que voltou a ser realizada, Carla, na capital paulista? A Intercorte, como um evento que tem a maior característica dela, que são os negócios, não poderia deixar de passar por São Paulo, né? Então a gente já tinha algumas solicitações e eu acho que em se falando de negócios, São Paulo não pode ficar de fora. Ô Carla, essas imagens que nós estamos vendo são imagens de arquivo do evento que vocês organizaram aqui em Campo Grande, etapa de Campo Grande, de 2014. O evento tinha o nome de Circuito Expocorte, que agora tem esse nome, Circuito Intercorte. Renata. Tá certo. Continuando a nossa entrevista, eu queria que você falasse agora, Carolina, da questão da Beef Week. Como que é que vai funcionar essa novidade, essa atração dentro da Intercorte? Bom, a Beef Week é um movimento, né? Ela não é um evento estático ou físico, é um movimento pela cidade de São Paulo, entre as lojas e restaurantes de carne, justamente com essa proposta de um novo olhar, como a Carla comentou, né? É um evento de pecuária urbano, né? Pela primeira vez a gente interage com o consumidor de maneira a levar a informação do sistema produtivo para quem consome carne, como uma curiosidade. Elo. Um elo, exatamente. Não é um evento técnico, o que a gente vai fazer são ações pontuais em lojas de carne, com uma grande figura que conhece de carne, que estudou de carne, que é uma surpresa, e também uma celebração nos principais restaurantes. A ideia, enquanto o setor produtivo está reunido, discutindo tecnologias e melhorias para a qualidade de carne, a cidade possa receber esse movimento celebrando a carne bovina e conhecendo mais do setor. É uma nova experiência através da carne. E como que os restaurantes vão poder participar? Como que é que vai funcionar isso? A gente tem um prato ou um menu em cada restaurante naquela semana, que é de 14, a Beef Week é mais estendida, né? De 14 a 19 de junho. Não só nos 2 dias de Intercorte. Cada restaurante vai ter um prato ou um menu específico com um corte diferente e algumas informações daquele prato, né? Os restaurantes são sinalizados como Beef Week, recebem uma comunicação visual discreta, sem alterar nada da identidade de cada restaurante. E as lojas vão ter um kit, elas vão vender carnes inéditas nessa semana, né? Uma combinação com outros produtos também que ajudam a aumentar a percepção da carne bovina. E essa pessoa conhecedora de carne fazendo ações pontuais nas lojas durante toda a semana.
Então, como se fosse um cronograma, um circuito mesmo, um roteiro. Ele vai às lojas, assa, conversa, chama o público e traz o consumidor um pouco para esse lado, para esse mundo de pecuária, né? Legal, né? E depois de São Paulo, qual que vai ser o circuito? Até outubro, né? Se eu não me engano. Até outubro. Depois de São Paulo, a gente vai para Campo Grande, vem para cá, para Campo Grande, onde vai haver Beef Week também. Certo. Aliás, a nossa passagem por aqui já é para organizar. E de uma forma diferente já também, né? Eu acho que a Beef Week ela é um produto da Intercorte, mas ela é moldável à realidade da cidade, né? Certo. Como a gente quer atender a necessidade dos centros urbanos, Cuiabá teve uma demanda, São Paulo tem outra demanda e Campo Grande respira a carne, né? Certo. Então aqui vai ser uma coisa bem agitada. Vocês estão convidadas para vir aqui durante a etapa de Campo Grande para trazer a carne que será servida nos restaurantes. Pode ser, não? Pode. A gente Tá pode feito o assar convite pra aqui uma vocês. carninha. Depois de Campo Grande, Carla? Depois de Campo Grande, a gente ainda passa por Ji-Paraná em setembro e Araguaína em outubro. Tá certo. E o que o pecuarista ou até o consumidor pode esperar aí dessa próxima São Paulo e dessas próximas programações? Eu acho que a maior missão da Intercorte é levar informação, né? Então, eu acho que dessa vez a gente vai conseguir levar informação também para o consumidor em São Paulo e os produtores, informação e tecnologia, né? Para ele conseguir cada vez mais melhorar e entender aquilo que ele faz, né? Eu acho que essa é a grande missão da Intercorte e agora ainda a gente tem 4 etapas pela frente, né? Depois do sucesso da primeira, né, Carla? Isso, que superou todas as nossas expectativas, Cuiabá, mas agora a gente acredita que São Paulo vai ser um marco na história do circuito Intercorte. Tá certo. Para a gente finalizar, faz um convite ao pessoal, ao pecuarista, ao pessoal que está nos assistindo agora, para poder participar também desse evento. Claro, a gente espera todo mundo agora na Intercorte em São Paulo, na Bienal do Ibirapuera, nos dias 16 e 17 de junho. Nós temos um aplicativo da Intercorte que todo mundo pode baixar também, é só procurar lá no app ou no smartphone. E o site também, que é www.intercorte.com.br. Lá tem toda a programação. Toda a programação, fala do Caminho do Boi, fala da Beef Week, a agenda da Beef Week vai estar lá, vai estar no aplicativo. Então, as pessoas conseguem todas as informações e fazer as inscrições antecipadas. Tá certo. Então, dado o convite, a gente agradece a participação de vocês aqui no Pecuária BR. Boa noite. Boa e noite. Sucesso para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Boa noite. Zaidan? Obrigado, sucesso para vocês no Beef Week e também no Circuito Intercorte em São Paulo. Depois do intervalo comercial, os preços do boi magro em todo o país e ainda as informações do leilão. Você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília, um leilão diferente, apenas embriões, centenas de embriões prontos para a transferência serão ofertados. Aí está uma das doadoras do Cenepol 3G, que será o responsável pelo evento de logo mais à noite aqui conosco. Até já! Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal.
7º Leilão Genética Onix e Zeus e convidados. Dia 21 de maio ao meio-dia, no recinto leiloado de Três Lagoas. Oferta de 50 touros Nelore PO melhoradores, 2.500 animais de corte, machos e fêmeas, Nelore e cruzamento, além de 100 novilhas Nelore prenhes e 600 novilhas Nelore. Realização Agropecuária Onix e Nelore Zeus. Transmissão pelo canal do Boi. Leilão Genética Onix e Zeus e convidados. Dia 21 de maio ao meio-dia. Informações pela Central Leilões 1836080999. O Roborante é um dos produtos mais conhecidos da linha Ertap, pela sua eficiência no incremento do desempenho de bovinos mantidos em pastagens. Mas o Roborante também pode ser utilizado em animais em confinamento, com inúmeras vantagens. O animal tem o apetite estimulado de uma maneira rápida e eficiente e estimulando o consumo do alimento servido no coxo desde o primeiro dia. Então, a diminuição da ocorrência de animais em fuga de coxo é bastante expressivo com o uso do Roborante. Um outro ponto muito importante é a melhoria na conversão alimentar, ou seja, o animal continua ganhando o mesmo peso que ele ganharia normalmente, porém com uma quantidade menor de alimento. Por quê? Porque devido à ativação do metabolismo que esses nutrientes promovem, faz com que o seu organismo funcione e converta esse alimento em ganho de peso, em carne, de uma maneira muito mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Pecuária BR de volta, vamos à Bolsa de São Paulo com Rafaela Favro saber os valores hoje do mercado pecuário. Olha, Renata, começamos com uma boa notícia para os produtores de frango, porque a gente teve uma alta para os preços que vinham estabilizados já há alguns dias. A gente também teve para o suíno. Começamos agora, então, com o preço do suíno vivo lá em Santa Catarina, a R$ 2,88 por quilo. A gente vinha com preços entre R$ 2,86 e R$ 2,84 nesta semana. O preço sobe e fica até acima do que era negociado no final da semana passada. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a proximidade com o inverno pode trazer melhores preços para os produtores de suíno, porque normalmente no frio há um aumento do consumo da carne de porco. Bom, agora sim a gente vai para os preços do frango e, diferente do que eu falei, o preço do frango teve uma queda hoje. O preço do suíno subiu, o preço do frango vinha estabilizado e caiu. Está agora R$ 3,70 por quilo. Também, segundo os pesquisadores do CPEA, essa queda é por conta da alta no preço do milho nesses últimos dias. Nós mostramos agora há pouco o preço passando dos R$ 51 a saca de 60 quilos. Quanto mais caro fica o preço do frango, do milho, os produtores de frango acabam aumentando o abate. E isso traz mais frango para o mercado, o consumo não está aquecido e os preços acabam caindo. Bom, o preço do bezerro vinha sofrendo muita influência nos últimos dias, estava em forte queda. No acumulado do mês, essa queda já passa de 5%, mas você acompanha agora que o preço teve uma leve alta em relação a ontem. Ontem o preço do bezerro estava R$ 1.342 por cabeça e agora chega a R$ 1.346,51 por cabeça. Apesar dessa recuperação em relação a ontem, o preço ainda está bem abaixo ao que era negociado na semana passada. Na última sexta-feira passava dos R$ 1.350 por cabeça e no início do mês de maio o preço do bezerro estava acima de R$ 1.400 por cabeça. Agora você acompanha como ficaram os preços do boi gordo. Boi gordo que vinha esboçando uma reação no mercado físico, os preços já estavam acima dos R$ 154, mas agora esses valores voltaram a cair. Veja só como ficaram os números apurados pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. Boi gordo cai e fica agora a R$ 153,87 no acumulado do mês. Já tem uma queda de 0,5% esses preços do boi gordo. E como eu disse mais cedo, no mercado futuro os preços oscilaram bastante. Alguns contratos subiam, outros operavam em queda ao longo desta quinta-feira. E você acompanha agora o fechamento desses contratos do boi gordo aqui na BMF Bovespa. O contrato de maio e também o de junho ficaram praticamente estáveis, acabaram ficando no 0 a 0 hoje. Maio a R$ 154,69 e junho a R$ 156,65.
Já o contrato de outubro subiu 0,14% e chegou agora a R$ 166,69 arroba. Novembro também fica no mesmo valor de ontem, a R$ 166,50 arroba. Renata, volto com vocês aos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafaela Fávaro. Zaidan? É sobre esse indicador de preços do boi gordo que a Rafaela acabou de mostrar, Renata. Tem uma informação para passar para o nosso amigo que está em casa. Já mostramos aqui que o indicador de preços é formado com a consulta dos técnicos e pesquisadores do CPEA a pecuaristas, a frigoríficos, o dia todo de ligações. Ao final do dia tem-se uma média, dependendo da praça pesquisada, e aí o indicador é formado e divulgado para o mercado. Esse assunto, indicador de preço do CPEA de boi gordo, será debatido durante o Confinar 2016. É um evento realizado pela Biftec, uma empresa de consultoria de Campo Grande, nos dias 31 agora de maio e 1º de junho no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, aqui na capital sul-mato-grossense. E vai haver durante a programação uma reunião para debater esse indicador de preços do boi gordo. Muita gente reclama que o indicador fica cerca de R$ 2, R$ 3 por arroba abaixo dos preços do mercado físico. Esse assunto, então, será debatido durante o encontro. E a notícia que eu gostaria de dar é que, nesse mesmo encontro, o CPEA vai lançar um aplicativo, que é um instrumento que você usa pela internet, e, através desse aplicativo, os pecuaristas, as indústrias cooperativas passarão os preços diários do boi gordo, que farão parte da formação do indicador de boi gordo do CPEA. Mais para frente, nós vamos dar mais detalhes desse aplicativo, que será lançado no dia 1º de junho, durante o Confinar 2016. Você vai ver a cobertura aqui conosco no canal do Boi. Veja agora a cotação do boi magro em todo o país. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB. Agora você acompanha a cotação detalhada do boi magro em algumas praças de produção do país, começando pelo Tocantins, que fechou hoje, segundo o estudo da Rural Business, a R$ 1.950 a cabeça, isso no estado de Tocantins. Período analisado, 11 de abril a 12 de maio, até a data de hoje. Nos últimos 30 dias, portanto, queda de 1,52%. A média, nesse período, chega a R$ 1.969 a cabeça do boi magro no estado de Tocantins. E no Pará, Zaidan? Queda de 0,5%, Renata, nesse estudo da Rural Business. A cotação saiu de 1.900 no dia 11 do mês passado, chegando hoje R$10 por unidade de diferença. 0,5%, portanto. A média no período ficou em R$ 1.906 a cabeça. São preços brutos, sem desconto de frete e de impostos. Agora, a cotação em Rondônia. Em Rondônia, alta de quase 3%, segundo o estudo feito pela agência Rural Business, nos últimos 30 dias. Fechando hoje a R$ 1.750 a unidade do boi magro no estado de Rondônia. A média nesse período, 11 de abril até a data de hoje, chega a R$ 1.727 a cabeça no estado de Rondônia. E no Paraná, Zaidan? Teve uma queda importante de mais de 7%, considerando-se o preço de hoje e o de 11 de abril, ou seja, 30 dias de estudo. A queda foi de 7,2%, hoje está em R$ 2.050 a unidade, já chegou a R$ 2.210 no dia 11 de abril. Então saiu desse valor, R$ 2.210 para R$ 2.050, média de R$ 2.097. Agora São Paulo.
São Paulo, uma queda também expressiva de quase 5%, quase 4,5%, fechando hoje a R$ 2.100 a cabeça do boi magro no estado de São Paulo. A maior cotação chegou no dia 11 de abril a R$ 2.200 e a menor, portanto, desde o dia 6 de maio até a data de hoje, R$ 2.100 a cabeça em São Paulo. A média, R$ 2.132, essa média do período de 30 dias. E no estado da Bahia, Zaidan? A menor cotação nesse período de 30 dias foi hoje, R$ 1.950, queda de 2,5% na comparação com o dia 11 de abril, quando a unidade foi vendida na Bahia, segundo a Rural Business, a R$ 2.000, que foi o maior valor no período. Média em R$ 1.992. Agora, o destaque é a previsão do tempo para a região norte e nordeste do país e a umidade do solo continua baixa na maior parte da região nordeste do país. Os detalhes com Thaís Baroni. Na região nordeste, a umidade do solo continua baixa em praticamente todas as áreas e a condição das pastagens está muito ruim, principalmente entre o interior da Bahia e nas áreas ao sul do estado do Piauí. Infelizmente, nos próximos dias não há previsão de muita chuva sobre essa área, então o solo vai continuar mais seco. Amanhã chove ainda na metade norte da região nordeste, só que a chuva já começa a perder intensidade em relação aos dias anteriores, principalmente na faixa leste da região. Nesses próximos 5 dias, continua chovendo um pouco mais entre Maranhão e também Piauí, mas com bem menos intensidade em relação à semana passada. No interior da região nordeste, o tempo continua firme no primeiro e também no segundo período. Entre 17 e 21 de maio, até chove um pouco mais no litoral sul da Bahia, mas teremos no máximo 15 milímetros acumulados nesse período. Não é uma chuva agrícola suficiente para aumentar a umidade do solo. Na região norte, a situação não muda muito. A chuva ainda continua mais concentrada na faixa norte da região, onde o solo já está bastante encharcado. Já nas áreas ao sul do Pará e principalmente no Tocantins, o tempo continua firme pelos próximos 10 dias e a umidade do solo continua baixa. Entre 12 e 16 de maio, a chuva continua bem espalhada, principalmente entre Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. Nas áreas ao norte do Pará e também do Amapá, chove com um pouco mais de intensidade. No segundo período, a situação não muda, a chuva ainda continua bem distribuída em toda essa região e lá no sul do Pará e principalmente no Tocantins, ainda chove muito pouco. Obrigado, Thaís. E você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite, direto de Barreto, São Paulo, a oferta de centenas de embriões prontos para transferência, embriões de doadoras do Cenepol 3G, marca que esta semana tem sido destaque. Ontem nós tivemos um leilão de reprodutores Cenepol, hoje prenheses. E para fechar a semana, no sábado, teremos quarto de milha em oferta também pelas mãos da família do Paulo Garcia. Adriano Edival traz os destaques agora na nossa agenda de leilões. Então vamos para lá, né? Vamos para a Fazenda Santa Inês, que fica em Barretos, conversar com o Gustavo D'Angelo. Ele tem informações precisas para nos passar. Inclusive, Gustavo, ontem nós tivemos aí uma média interessante, touros sendo comercializados com média de R$16 mil, né? E isso é bastante agradável para a família 3G, eu acredito. O Paulo deve estar feliz, todo o pessoal deve estar feliz, o Neto também, e todos os organizadores e realizadores deste evento também, até porque ninguém faz nada sozinho. Fica à vontade, a casa é sua. Boa noite a você, meu amigo. Exatamente. Muito boa noite para você, Adriano Edival. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Boi. Foi um sucesso realmente o leilão de ontem, viu, Adriano? E a gente está aqui mais uma vez para levar as informações aí, como do leilão de hoje à noite, que é o leilão de embriões, né? E para falar um pouquinho sobre esse leilão, eu estou aqui com dois convidados, o Luiz Jacinto, assessor, né, do leilão, e também o seu Paulo Garcia, né, o anfitrião da festa, né, seu Paulo? O evento de ontem não tem nem o que discutir, né? Foi ótimo e a expectativa para logo mais à noite. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Zaidan. O evento de ontem foi, graças a Deus, eu falo que Deus nos ajuda muito, porque
a gente trabalha com transparência, honestidade, então Deus vem glorificando a gente aí. E o evento de hoje, nós estamos vendendo as sementes com chancela da 3G. Por que eu falo com certificado com chancela da 3G? Porque os convidados também foram selecionados, o Neto viajou praticamente para esse Brasil todo, vendo as doadoras que iam pôr no leilão, porque ele pensou as melhores doadoras de cada plantel e trouxe para vender embrião hoje aqui. Então nós estamos vendendo a sementinha certificada com a chancela da 3G. Legal, a gente vê imagens de algumas doadoras, né, que terão os seus embriões ofertados no leilão de logo mais à noite. Alguns dos parceiros que estão com vocês nesse leilão de hoje, seu Paulo? Hoje nós temos o Dr. Augusto Cury, eu acho que nós estamos em 12 parceiros vendendo com a gente. Dr. Augusto, a 3M, Cenepol Conquista, vários outros aí. Eu não quero me prolongar muito, senão vou deixar algum para trás e não quero magoar ninguém. Mas graças a Deus nós temos uma seleção de criadores aí, da cabeceira, da prateleira de cima, que veio junto com a gente para esse leilão. Legal, ao todo são quantos embriões? 650 embriões, em 50 pacotes de 15 embriões cada um. E hoje eu já estou avisando o pessoal, nós vamos acelerar o leilão, porque nós queremos terminar o leilão cedo, não terminar muito tarde, para o conforto de todo mundo, que amanhã é sexta-feira ainda e todo mundo tem que trabalhar. Então, para o conforto dos telespectadores que não puderem estar aqui, nós queremos terminar o leilão mais cedo hoje também. Legal, obrigado, seu Paulo. Vou conversar um pouquinho aqui com o Luiz Jacinto, assessor do leilão. Luiz, é importante a gente ressaltar que são embriões das mais importantes doadoras da marca 3G, né, acasaladas com os maiores, os mais destacados reprodutores aí do Cenepol, né? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Gustavo, Adriano. Hoje a 3G coloca seu portfólio máximo das doadoras que eles têm aqui. Então, são doadoras que eles não abrem mão da sua genética, hoje está abrindo mão da sua reserva de genética para oferecer ao mercado os melhores embriões. A gente está falando as sementes do futuro. Então, vocês vão plantar os embriões e vão ser os animais do futuro, futuras doadoras. Legal, agora, condições de frete, pagamento já foram acertados? Isso, ó, condições de pagamento a gente fez 36 vezes, alguns descontos, quem pagar um pouco mais em menos parcelas. A gente vai estar explicando seriamente como que vai ser a entrega desses embriões, como vai ser feita a transferência. Vamos estar também com uma central de receptoras, central Marília de receptoras também, que está nossa parceira, fazendo um preço que eu acho que eu nunca vi um preço tão barato, que estará disponibilizando essas receptoras, todas meio sangue Angus, com registro, podendo passar as fronteiras, que não vai passar o ICMS do animal, não vai pagar o ICMS do animal. Então a gente pensou tudo no conforto do comprador, para ele estar recebendo isso com a maior facilidade, para poder implantar em seus animais. Legal, seu Paulo, a 3G, seu Paulo já saiu por aqui, mas a 3G, como sempre, garantindo a qualidade, aí garante a prenhez também, né? Isso, a 3G garante. Desde que seja feito pela Invito Brasil as transferências, a 3G vai garantir 5 prenhez, 33%. A gente tem relatos de 7, 8 prenhez, 50, a média foi de 45% de prenhez, mas a 3G garante 33%. Mas a gente, tipo assim, tem uma confiança tão grande que vai dar mais certo, que vai dar isso. Legal, então fica o convite aí para você acompanhar o leilão logo mais à noite, a partir das 8h30 da noite, aqui pelo canal do Boi. A nosso fundo aqui, Lourenço Campo, diretor da Central Leilões, acertando os últimos detalhes para esse leilão. E se o pessoal puder mostrar aqui o ambiente onde a gente está, já está tudo pronto, só aguardando aí a chegada dos convidados, para logo mais à noite, então, a partir das 8h30 da noite, nós darmos início ao leilão. Eu volto com você, Adriano. Valeu, Gustavo D'Angelo. Um abraço ao Luiz Jacinto também, trazendo informações. E ele falou um detalhe muito interessante sobre o custo-benefício quando se faz o investimento em material genético, no caso, embriões, né? Que serão disponibilizados hoje à noite. Porque quem quer entrar na raça, o São Paulo Garcia também mencionou muito bem, foi honrado ontem, né?
E quem trabalha certinho, quem trabalha com dedicação, quem trabalha com afinco e determinação, Deus nos honra mesmo. Pode ter certeza que o resultado ele aparece. E é como ele disse, um evento transparente, o preço é isso aí, o mercado vai ajustando mesmo, né? Falta touro e touro com qualidade, igual o Senepal 3G consegue produzir. Tem mais dificuldade ainda de ser encontrado no mercado, então quem fez o investimento ontem, eu tenho certeza que estará muito satisfeito. E hoje o leilão acontece, o evento continua acontecendo. É uma semana Senepal Weekend, né? Que acontece na Fazenda Santa Inês, no estado de São Paulo, em Barretos. E aí ontem nós tivemos o leilão de touros com média de R$16 mil por animal. Hoje nós teremos o leilão de embriões. Você vai vendo imagens das doadoras e barrigas ventres de ouro que estarão colocando o seu material genético à disposição do mercado. Animais muito bem acasalados que estarão à venda logo mais à noite. Então você tem aí uma facilidade porque entra o custo-benefício. Quem quer entrar na raça, quem quer começar pela porteira da frente, esta é uma oportunidade muito interessante. Depois no sábado, dia 14, nós teremos o leilão de animais da raça quarto de milha, que o Senepal 3G também estará capitaneando. Ou seja, é o anfitrião do evento, né? Mas com outros parceiros também, outros aras estarão juntos no evento que acontece no próximo sábado, Farm Horse, que acontece também no mesmo recinto, no mesmo lugar que foi preparado para estes 3 eventos. Eu volto daqui a pouco na batida do martelo, aqui pelo Canal do Boi, trazendo informações referentes a este evento e a outros eventos também que estarão acontecendo nos próximos dias, um final de semana com muitos eventos acontecendo. Começaremos também a transmissão de alguns leilões que acontecem em Camapuã. Nós vamos começar com o leilão do Criador e também da Verdana Agropecuária, dia 15. São vários eventos que estarão acontecendo nos próximos dias, de muita expressão dentro da pecuária nacional. E eu volto com você, Renata, Zaidan. Obrigada, Adriano. As exportações de carne suína sobem no mês de abril. Veja essa e outras notícias. A exportação brasileira de carne suína, considerando todos os produtos in natura e processados, alcançou 62 mil toneladas em abril, volume 47,2% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. O saldo dos embarques de abril atingiu 110 milhões e 500 mil dólares, 17,6% superior ao resultado em abril de 2015. Os números fazem parte de levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal. A China continua como um dos principais destaques dentre os destinos do produto brasileiro. Em abril, foram embarcados para a China 9 mil toneladas de carne suína brasileira. No mesmo mês do ano anterior, não houve embarques para aquele país asiático. A República Dominicana acaba de entrar para a lista de países que estabeleceram um acordo com o Brasil para o comércio de genética bovina. O protocolo sanitário entre os dois países foi homologado essa semana pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A República Dominicana é a segunda maior economia do Caribe e da América Central e tem condições climáticas favoráveis à seleção do zebu. A expectativa é de que a pecuária tenha um crescimento significativo, tanto em volume quanto em qualidade de animais, por conta da entrada do material genético bovino brasileiro. A demanda por ovos voltou a se aquecer no início de maio, influenciada pelo típico abastecimento dos estoques no varejo no começo do mês. Além disso, as temperaturas mais amenas auxiliaram a estimular a demanda para o período. Nesse cenário, os preços dos ovos estão firmes na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Entre 3 a 10 de maio, na região de Bastos, o valor do ovo tipo extra branco valorizou 6,25%, indo para R$ 79,23 a caixa. Em relação ao ovo vermelho, houve alta de 6,15% na mesma comparação, com a média passando para R$ 92,83 a caixa. E no próximo bloco você acompanha a oferta de animais terminados diminui, mas os preços ficam estáveis em São Paulo. E a cotação do boi gordo região por região. Até já. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha.
estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta para tudo. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Voltamos com a previsão do tempo para o sudeste do país. Nos próximos dias vai voltar a chover um pouco mais sobre a região sudeste, mas a chuva ainda fica mais concentrada entre a metade sul de Minas e no estado de São Paulo, onde a umidade do solo já subiu um pouco agora nos últimos dias, principalmente no extremo oeste paulista. Já no centro-norte de Minas e no Espírito Santo, onde o solo está muito seco, não há expectativa de chuva volumosa pelos próximos dias. Amanhã chove em algumas áreas da região sudeste do país, desde o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também grande parte de Minas Gerais. Só que não é uma chuva que vem com muita intensidade. O que muda na região sudeste são as temperaturas, que já caem um pouco em relação aos dias anteriores, principalmente entre o leste de São Paulo e no extremo sul de Minas Gerais, onde a máxima não passa dos 18 graus. Nesses próximos 5 dias, ainda é sobre essa região que continua chovendo de maneira um pouco mais expressiva. E é por isso que a umidade do solo pode subir um pouco em toda essa área. Já na região central de Minas, no norte do estado e também no Espírito Santo, chove muito pouco, tanto no primeiro quanto no segundo período. Por isso, não há previsão de um aumento significativo nos níveis de umidade do solo em toda essa região. Entre 17 e 21 de maio, a chuva perde intensidade entre o leste de São Paulo e o sul de Minas, mas ela não para completamente. Por isso que a umidade do solo fica um pouco mais elevada em toda essa área. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Thaís. E diminui a oferta de animais terminados, mas os preços seguem estáveis em São Paulo, segundo análise da Scott Consultoria. Confira. Mercado do boi gordo estável em São Paulo. No estado, a oferta de boiadas vem diminuindo em relação às semanas anteriores. Com isso, as programações de abate estão menores e atendem entre 3 e 4 dias. O baixo escoamento da carne no atacado não tem deixado espaço para valorizações da arroba, mesmo com a menor oferta de animais terminados. No mercado atacadista de carne com osso, o traseiro teve desvalorização de 1,4% em relação à última semana. O boi casado castrado está cotado a R$ 9,12 o quilo, desvalorização semanal de 0,9%. A margem de comercialização para as indústrias que fazem a desossa teve queda e está em 14,4%. Este é um fator que pode limitar a força do mercado, mesmo com a expectativa de oferta menor devido à entre-safra. Pois é, diminuiu a oferta, mas os preços não conseguem se recuperar. É o atual momento que nós estamos vivendo
no mercado pecuário, segundo a análise da Scott Consultoria. Vamos ver a cotação região por região, contando com os números da Scott à vista, apurados para uma boiada comum, e também números da Rural Business, também à vista, apurados para uma boiada de boa terminação, boa logística entre a fazenda e o frigorífico e bom volume de oferta. Vamos começar com a região sudeste, que tem preços estáveis segundo as duas fontes de cotação. Em São Paulo, 156, Minas, 144, Rio de Janeiro, 151. Aí teve queda, e é verdade, teve queda assim de R$1, eu disse que estava estável, não, mas houve essa queda no Rio de Janeiro, segundo a Rural Business. Preço Scott Barreto, 153, Araçatuba, 153,50, Triângulo, R$ 139,50. BH, 138, sul de Minas também, não, norte de Minas, 138, sul de Minas, 143, Rio de Janeiro, R$ 146. Portanto, o Rio de Janeiro foi a única, segundo as duas fontes de cotação, a única praça que teve queda nesta quinta-feira. Agora o sul do país, Renata. Sul do país, começando pela agência Cotação Rural Business, Paraná, R$ 151, Santa Catarina, R$ 159 arroba. Ainda a região sul do país, preço rural, Rio Grande do Sul, R$ 5,40 o quilo vivo do boi gordo. Agora, preço Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 148 e no oeste de Santa Catarina, R$ 158 arroba. Ainda preço Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,30 o quilo vivo e Pelotas, R$ 5,25 o quilo vivo do boi gordo. E na região centro-oeste, Zaidan? Começamos com uma alta apurada pela Rural Business hoje para Goiás. Goiás teve alta para R$ 140, uma alta de R$ 2 na comparação com a cotação de ontem. Em Mato Grosso do Sul, R$ 142, preço estável, segundo a Rural Business. No Mato Grosso, sul do estado, pegando Rondonópolis, R$ 136, também preço estável. Vamos ver agora preços da Scott Consultoria para a região centro-oeste. Em Goiânia, R$ 134, no sul de Goiás, alta de R$ 1 na comparação com ontem, para R$ 136. Em Campo Grande, houve uma baixa de R$ 1 a R$ 138, que é a mesma cotação de Dourados. Vamos ver agora Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, R$ 138, que teve uma alta de R$ 1 por arroba na região. Em Cuiabá, 134, no norte de Mato Grosso, 129, sudeste do Mato Grosso, 133, sudoeste, R$ 132. Agora a cotação norte e nordeste. Vamos lá, para finalizar a cotação, norte e nordeste, boi gordo na Bahia, preço rural R$ 146, no Maranhão R$ 142 arroba. Ainda preço rural, no Pará R$ 133 e em Tocantins R$ 134. Ainda preço rural, à vista, Rondônia R$ 126 a cotação do boi gordo. Ainda a região norte e nordeste, agora a Scott à vista, oeste da Bahia R$ 142, uma queda de R$ 1. Sul da Bahia R$ 136 a arroba, no oeste do Maranhão, preço Scott R$ 139. Ainda a região norte e nordeste, preço Scott à vista, Redenção no Pará R$ 129, Marabá R$ 128, Paragominas, também no Pará R$ 131 a cotação do boi gordo. Finalizando agora Scott à vista, sul do Tocantins, R$ 130 arroba, norte do estado 131 e sudeste de Rondônia, R$ 126 arroba, finalizando, portanto, a cotação do boi gordo região por região. Pecuária BR fica por aqui, para você uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Pecuária BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penal.